Caros cursistas, bem-vindos ao curso Cultura e Identidade. Este curso originalmente está organizado no módulo do MEC com 5 unidades e nós vamos reorganizá-los com 4 unidades, que constará dos textos que já estão no módulo, mas de textos que estamos indicando neste momento e também de filmes que terão como condição de ilustrar as discussões que estarão sendo feitas em cada unidade. Inicialmente, vou fazer uma exposição geral de cada unidade proposta nesse programa e, num segundo momento, falarei um pouco de maneira mais particular sobre os objetivos que pretendemos com cada uma destas unidades e com os autores que estamos indicando para a discussão. Nós reorganizamos o curso e ele agora tem 4 pontos, quando originalmente ele tinha 5 pontos. O primeiro ponto é cultura, o segundo, cultura e identidade, o terceiro, cultura e escola, e o último ponto, indústria cultural e cultura no Brasil. Então, nessa proposição, o primeiro ponto de discussão, nós propomos um texto denso, que é um texto do antropólogo Marcel Chalas, o pessimismo sentimental e a experiência etnográfica, porque a cultura não é um objeto em via de extinção. Ao lado desse texto, propomos também um texto de um pesquisador dos estudos culturais, Stuart Hall, Os Estudos Culturais, 2 Paradigmas. E propomos um filme, que é um filme de Steven Spielberg, chamado O Terminal. O primeiro texto, ele tem 2 partes, mas nós apresentaremos praticamente só a primeira parte, para não pesar muito a leitura para os cursistas, sobretudo porque essa primeira parte é a parte que problematiza o conceito de cultura, a discussão atual da cultura, se a cultura está em vias de desaparecer, se a cultura se apresenta de uma outra forma numa sociedade globalizada, os dilemas que envolvem a discussão de uma cultura global e uma cultura local, se a cultura global massacra, destrói, homogeneiza todas as culturas, ou se permanecem a existência de culturas locais em contraposição à própria tendência à homogeneização. E me parece que esse é o elemento principal do texto, que mostra estas 2 tendências. Se há, de fato, uma cultura mais ampla, global, ela tem, em contrapartida, a resistência de culturas locais que utiliza elementos que são propostos por essa cultura local, ou cultura global. Por outro lado, o autor também tem um cuidado de ver que a cultura não é nenhum ente estático, mas é algo que está em movimento, que se modifica, que apresenta novas características, mas que mesmo assim consegue trazer elementos que dão certo contorno a um grupo social. Esse texto é um texto que vale a pena ser lido na íntegra e ser bastante debatido ao longo dessa primeira unidade. O segundo texto, a preocupação principal de Stuart Hall era, ao falar dos estudos culturais, tentar retomar as questões de cultura e de identidade, colocando a questão das identidades no período contemporâneo. Stuart Hall privilegia formas mais dinâmicas de identidade, mas isso, a nosso ver, não deve ser utilizado para
fazer desaparecer as identidades tais como elas eram concebidas anteriormente. Porque nós convivemos hoje todas essas formas mais maleáveis do que se chama identidade com formas bastante tradicionais dessa perspectiva de identidade que envolve elementos religiosos, filosóficos, sexuais, etc. Por fim, nessa unidade, nós trabalharemos o filme de Steven Spielberg chamado Terminal, que mostra uma fronteira entre culturas, uma fronteira entre países, quando um sujeito chega ao aeroporto nos Estados Unidos, vindo de um país da Europa Oriental, e por não estar com os documentos regulares, não consegue sair do aeroporto e mora durante mais de um mês no aeroporto, numa região de fronteira na qual ele não é entendido nem como a do país da qual ele saiu e nem do país que ele está querendo entrar. Então essa região que são os aeroportos, né, internacionais, sobretudo aquela parte que antecede a migração, que se diz que é um território internacional e é um território de ninguém, onde os indivíduos não são reconhecidos como de nenhum país. Portanto, essa é o primeiro momento de discussão. O segundo momento de discussão, tentaremos fazer um pouco mais de polêmica, na medida em que iniciaremos com a discussão da questão da cultura, né, a centralidade da cultura hoje, que é um texto também de Stuart Hall, né, que fala da centralidade da cultura, a dimensão global, a cultura na relação vida local e cotidiano, e a questão dessa identidade, da fronteira da identidade e da subjetividade. Na contramão, poderíamos dizer assim, desse texto, apresentamos um outro texto de um autor português que se chama O Islamismo nas Sociedades Europeias, o mito da comunidade muçulmana no diálogo de civilizações. Esse autor põe em questão o convívio que existe hoje na Europa entre a sociedade europeia e os oriundos do mundo muçulmano e discute esses elementos que estão presentes hoje na perspectiva de um radicalismo islâmico. Ele tenta se afastar tanto da perspectiva endireitada, racista, contrária aos muçulmanos, mas também tenta se afastar de uma perspectiva de extrema compreensão e que não é capaz de fazer crítica a essas dificuldades nessas relações entre esses povos, sobretudo quando são migrantes e vivem em um outro país e não conseguem, por uma série de motivos, ser absorvidos, né, não diríamos assimilados, mas diríamos conviver efetivamente naquele país e trocar culturalmente com aquele país, o que, diríamos, tanto pelo fato dos países europeus se fecharem, como pelo fato de muitos daqueles oriundos da cultura muçulmana se fecharem, acaba criando um conflito significativo. Mas é um debate que deveríamos fazer com bastante cuidado ao longo do curso. Ainda nessa unidade, discutiremos o filme 5 Câmeras Quebradas, que mostra o conflito de uma pequena vila na Palestina contra a ocupação de Israel e, sobretudo, com o exército israelense. A característica principal é que não se trata de nenhum grupo organizado, não se trata de nenhuma luta politizada do ponto de vista macro, mas de um grupo social, uma vila, com uma certa identidade e que luta pela sua existência naquela localidade.